Mulher conceituada são todas aquelas que possuem feminilidade e prudência. Torna-se cada vez mais explícito e evidente a masculinização sendo praticada atualmente pelas mulheres, que em sua grande maioria perdem notoriamente sua feminilidade, delicadeza e sutileza, devido à grande influência deixada pelas tendências pertencentes às modas modernas, frequentes ataques feitos pelo mundo e a atual sociedade paganizada. Não resta dúvidas que a maçonaria conseguiu um passo e tanto dentro deste quesito, pois a imagem da mulher se encontra cada vez mais deformada, quase sem aspectos femininos, muitas vezes quase totalmente masculinizados, não muito diferente de uma rosa que tenha sido separada de suas pétalas, perdendo logicamente seu deslumbrante formato e tornando-se então irreconhecível e descaracterizada. Todos esses ataques resultou no trágico desaparecimento quase total da modéstia feminina. Dentre eles, houve o caso da introdução do uso da calça. Muitos provavelmente já ouviram a famosa história que as mulheres não utilizavam calças, mas com a chegada da guerra ficaram obrigadas a ocupar os postos de trabalho nas fábricas, o que foi um caso de necessidade, não foi algo muito revolucionário. Levando em consideração esse argumento, a moda aparentemente nada teve a ver com a introdução dessa peça no guarda-roupa feminino. Quase como se todas as mulheres da época houvessem pensado todas ao mesmo tempo que tivessem que usar as calças de seus próprios maridos para assim trabalharem com melhor desempenho. Criou-se a errônea impressão de que ninguém havia pensado no assunto antes e apenas somente depois que as mulheres foram para as fábricas tenha sido a partir de então que as primeiras calças femininas foram lançadas no mercado, mas a realidade é outra. Felizmente, alguns estudos sobre moda mostraram que a introdução da calça no guarda-roupa da mulher possui uma trajetória complexa, que remonta necessariamente desde o século XIX. De fato, houveram alguns esforços bastante pontuais neste quesito, e se a mulher não usava ainda, digamos, uma calça desde há muito tempo, é porque as mentalidades ainda não estavam preparadas para isso. A calça se estabeleceu, é difícil precisar quando, como uma roupa de homem, e durante muito tempo seu uso esteve atrelado a alguma outra indumentária que ficava sobre as coxas. No caso do homem, porém, existe uma grande diferença no uso, pois a calça não é capaz de delinear suas regiões desonestas, enquanto no caso da mulher é precisamente o contrário que acontece. A peça encaixa-se perfeitamente nas regiões provocantes. A calça é igualmente aderente aos quadris e coxas, que são consideradas partes atraentes. Uma parte significativa das culturas orientais, por exemplo, em que se costuma dizer pretensamente que mulheres usam calças, como a cultura japonesa ou indiana, admitiu o uso dessa peça para as mulheres, apenas por baixo de longas túnicas ou vestidos, de modo que grande parte da calça permanecia sempre na verdade oculta. Analisando a história da calça para mulheres na cultura ocidental, vemos que sua origem se encontra na cultura protestante, que por sua vez buscava inspiração numa peça turca, em outras palavras, muçulmana. Impressionante é que geralmente quando alguma mulher católica defende somente o uso de saias, é acusada de protestante ou de estar promovendo a burca. Na verdade, a história e as próprias circunstâncias confirmaram que as responsáveis primordiais, as quais promoveram a calça, foram mulheres protestantes e feministas da Inglaterra e dos Estados Unidos, que estavam propondo uma vestimenta muçulmana. Agora, seria bastante relevante uma abordagem desse assunto que tomasse como ponto de partida a mudança nas mentalidades e costumes, para assim se compreender melhor como a mulher ocidental, que passou quase 20 séculos sem usar calças, aderiu a esta peça ao ponto da calça ocupar um lugar central no seu guarda-roupa nos dias atuais. Tendo a pretensão de cumprir o desafio de se desenvolver uma compreensão, centralizando alguns aspectos relevantes sobre o assunto, sobretudo na década de 40, com isto privilegiando apenas o que interessa para a modéstia cristã. Uma dentre as perguntas que as mulheres costumam fazer quando são confrontadas com o assunto da calça e a modéstia seria quando foi exatamente que as calças começaram a serem confeccionadas realmente para as mulheres. Movida em direção a este questionamento, devido a um terrível mito espalhado, cuja autoria não é possível determinar, mas que consiste basicamente no seguinte: se alguns padres ou pessoas dignas rejeitavam calças para as mulheres nos anos 40, 50, 60, seria porque naquela época ainda não havia calças femininas, razão pela qual a mulher realmente ficava masculinizada, gerando a crítica dos sacerdotes. Na verdade, costuma-se dizer que o primeiro modelo de calça feminina havia sido lançado em 1909 por Paul Poiret. Antes disso, porém, por volta de 1890, já se tinha conhecimento de mulheres no campo que usavam calças para pedalar bicicletas. De qualquer forma, era inegável todos os esforços da moda que desde o início do século XX e, portanto, de acordo com seus próprios interesses, procuravam lançar a calça feminina. Com a Primeira Guerra Mundial, algumas mulheres já começavam a ocupar os postos das fábricas,
algo que se intensificou na Segunda Guerra, mas ao contrário do que se poderia pensar, os modelos de calças para as mulheres lançados nessa época eram na sua maioria calças de passeio, visando atender uma vida feminina mais livre. A mulher agora tinha uma dose maior de independência, liberdade para circular sozinha pelas ruas e participar de atividades esportivas. Nos anos 20, ninguém expressou melhor esse sentimento do que a estilista Coco Chanel. Mais do que um pretenso caso de necessidade por conta do trabalho, a calça no guarda-roupa feminino começou a se estabelecer devido a um novo pensamento. De se pensar na mulher devido a uma nova concepção do que a mulher poderia fazer com o tempo que tinha disponível. Festas, passeios, clubes e esportes. As roupas, então, visavam estimular este novo estilo de vida, bem diferente do que sempre se concebeu para a mulher, cuja ocupação central era ser mãe, esposa e dona de casa. Em certo sentido, costuma-se também afirmar que a calça no guarda-roupa feminino se estabeleceu devido à pressão feminista. Apesar do óbvio, é algo notório que a intenção não se trata de abordar sobre o movimento feminista, com mulheres saindo pelas ruas com placas nas mãos completamente panfletárias. Lógico que existem muitas coisas em comum entre Coco Chanel e Margaret Sanger, mas não se trata de afirmar que as mulheres na primeira metade do século XX estavam todas divididas, entre feministas e não feministas, cabendo às primeiras o uso de calças. Como devidamente esclarecido, era uma questão de mentalidade, uma questão profunda que pode ter começado possivelmente nos meios ideologizados e acadêmicos, mas que terminaria por afetar toda a sociedade. Então seria através de todo esse panorama que se decifraria o enigma. Quando foi que as calças femininas começaram a surgir? Unicamente porque é necessário difundir essa verdade em certo sentido. As tais calças femininas, ou seja, a peça projetada exclusivamente para as mulheres, passaram a ter existência desde um lamentável momento que mulheres começaram ousadamente a usá-las. Não foram preciso décadas até que algum modista tivesse a ideia absurda de lançar uma calça no formato do corpo feminino. Seria justo dizer que a calça masculiniza, não apenas porque algumas mulheres na década de 40, de fato, usavam as peças de seus maridos, ou também porque a calça numa mulher não poderia ser dissociada do fato de que, culturalmente, foi uma peça estabelecida para o homem. Mais do que isso, ela retira totalmente de cena o formato que sempre, apesar das variações de tamanho, forma, volume, esteve atrelado à mulher, que seria a saia ou vestido. A calça para a mulher é masculinizante por sua própria concepção. É bastante comum encontrar entre textos de bispos, padres e pessoas piedosas do século XX, sobretudo até meados da década de 70, a referência à calça para a mulher como sendo uma roupa de homem. O cardeal Siri, nos anos 60, havia escrito um documento sobre o assunto, condenando o uso de tais roupas de homens para as mulheres, esclarecendo que estas são as calças masculinas. Essa crítica não significava que as mulheres, e ainda mais nos anos 60, quase 20 anos depois do fim da guerra, usavam literalmente as calças da seção masculina. Calças masculinas, trajes de homens, sempre foram maneiras de se referir ao uso da calça, independente de como ela fosse por parte da mulher. Nos anos 40, de fato, as mulheres fizeram uso dos uniformes masculinos nas fábricas, mas como sabido, essa não era a única realidade. A moda que vinha desde os anos 20 lançando calças despojadas para as mulheres usarem no dia a dia, oferecia uma infinidade de modelos de calças femininas nos anos 40 para diversas ocasiões. Havia-se vestidos típicos nos anos 40 e no mesmo período já havia existência de calças. Basta-se verificar, comparar e perceber como a calça delineia o corpo da mulher, mesmo sendo um modelo relativamente folgado. Por volta de 1941, a calça já havia se tornado uma peça aceitável para a mulher. Era aceitável do ponto de vista da sociedade em geral, o que não significa que não houveram críticas e resistências. Muitas foram as mulheres que se recusaram a usar calças e que realizavam campanha para evitar seu uso, mas do ponto de vista da mentalidade da época já estava estabelecido. No entanto, os sacerdotes continuavam condenando o uso da calça para a mulher, como o caso de São Pio de Pietrelcina, o qual negava comunhão a mulheres de calças e as expulsava sistematicamente do seu confessionário, o que ele não diria do atual uso de calças, as quais pioraram bastante, ficando cada vez mais imoral. A separação entre os ditos modelos masculinos e femininos de calças sempre foram por si só contraditórias. As pessoas costumam argumentar que os modelos de calças masculinas são rigorosamente distintos dos modelos femininos, mas apenas observando os variados tipos disponíveis já seria suficientemente para derrubar essa falsa hipótese e reconhecer que se trata da mesma calça. Mas como não se trata do mesmo corpo, existem mudanças pouco significativas no que diz respeito ao ajuste à forma. Portanto, a mulher, uma vez informada, deveria rejeitar definitivamente essa peça totalmente agressiva à sua própria feminilidade e substituir pelos belos vestidos e lindas saias decentes.
Por fim, a moda, por sua vez, raiz desse mal, jamais deveria ser promovida como uma rainha, justamente o que ocorre fazendo da mulher uma serva, exigindo que obedeça suas tendências. Embora seja a moda válida e com isso consentido dentro de certas condições e precisas restrições, a mulher não deveria segui-la cegamente. Ao invés disso, deveria permitir apenas em ser governada pela Rainha do Universo, a Santíssima Virgem Maria, legítimo modelo e exemplo para ser espelhado e seguido pelas mulheres, sempre modesta e prudente, sempre formosa, porém ponderada. Nenhuma mulher que faça uso da lógica certamente não conseguiria ou sequer se atreveria a imaginar a Virgem Maria utilizando calças, não pelo fato que esse traje ainda não existia em sua época, mas pelo sólido fato que essa vestimenta sempre machucou gravemente a feminilidade e a modéstia da mulher. Portanto, devidamente informada e instruída com relação à questão, deveriam as mulheres vestir-se com o uso cotidiano de prudência, temperança e moderação, até porque não é nada errôneo ser elegante, desde que não tenha vaidade, zelando pela própria aparência, sobretudo pretensionando tornar-se de fato uma mulher, como indica o verdadeiro sentido do termo. Porém, não é nada correto, coerente e conveniente fazer isso invadindo o vestuário masculino. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da igreja, não há salvação. No ano de 2007.